Olá, gente peregrina. Vamos dar uma olhadinha com uma lupa, mas não com uma visão focal radical em cada verso. Só o cenário geral da fenomenologia de Satã na Bíblia. Quais são os usos que a Bíblia reserva para a palavra Satã? Vamos lá? Fiz uma pequena tábua de esmeralda para ajudá-los a visualizar. Vamos dar uma olhadinha. Muito bem, vejam, 28 vezes. Na igreja contemporânea, usa a palavra diabo 28 vezes por minuto. Mas a Bíblia não dá muita importância à palavra Satã. Só a palavra Yahvé, que todo mundo acredita, que ninguém podia falar, ninguém podia pronunciar, blá, 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 é usada mais de 3.500 vezes na Bíblia. Só Yahvé. Nem estou falando de Elohim, nem estou falando de El, quando El já virou um sinônimo de Elohim, só Yahvé. Mas Satã, essa neurose evangélica, essa patologia espiritual do crente, só 28 vezes. Mas em quantas dessas 28 parquíssimas vezes se trata do diabo? Nenhuma. A Bíblia não faz referência ao diabo em nenhum versículo. E eu me refiro aqui especificamente aos versículos que usam a palavra Satã. Quanto menos ainda nos textos que são lidos alegoricamente como referência ao diabo. Gênesis 3, Ezequiel 28, tudo alegoria que não vale um centavo furado. Então vamos nos ater aos contextos em que a palavra Satã aparece. 4 usos da palavra Satã. Você aí está vendo 3, porque o uso intermediário, na verdade, são 2, quando a gente for olhar mais detalhadamente. Primeiro uso, que decorre do segundo uso, exclusivo de Números 22. A palavra Satã está aqui, ó, Satã. Números 22, versos 22 e 33. É uma metáfora, uma comparação, uma analogia. A mula de Balaão vai subindo a montanha, e o texto hebraico diz que ela empaca porque o anjo de Yahvé se pôs na frente dela, interrompendo o caminho, como um Satã. Você imediatamente pode correr como um diabo. Não, não faça isso, não faça isso. Quando você estiver lendo a Bíblia, esquece as pregações que você ouve na igreja. Tem nada de diabo. Zero, zero. Tem nada de diabo. É como um adversário, um obstáculo. O texto só está dizendo que Yahvé bloqueou a passagem da mula. De onde decorre esse sentido de adversário, obstáculo? Do uso majoritário que a palavra Satã tem na Bíblia. Adversários no sentido de inimigos de modo geral ou de acusadores. Acusadores em sentido geral ou acusador no sentido jurídico. Alguém que assume o papel de promotor. Então, é o seu adversário, mas pode ser um inimigo de batalha, inimigo de bairro, inimigo na cidade, e pode ser um promotor, alguém que te acusa de alguma coisa. As passagens estão aqui, você pode checar. 1 Samuel 29, 4, 2 Samuel 19, 23, 1 Reis 5, 18, 1 Reis 11, versículos 14, 23 e 25, Salmos 38, 21, 71, 13, 109, nos versos 4, 6, 20 e 29, e Zacarias 3, de 1 a 2. Em algumas dessas passagens, principalmente Zacarias, uma Bíblia ou outra supõe Satanás. Supõe errado. Não entende o texto e supõe errado. Mesmo em Zacarias 3,
não há nenhuma referência de nenhum tipo a Satanás ou ser celeste, qualquer coisa que o valha. É apenas um promotor, alguém que está acusando Josué de não ter condições de ser sumo sacerdote. Finalmente, os dois únicos lugares na Bíblia inteira onde nós podemos parar e nos perguntarmos se ali, já no uso da mesma palavra Satã, que nunca na Bíblia, nunca é Satanás, nunca. Se na tua Bíblia tiver escrito Satanás, jogue no lixo, porque você está se emprenhando pelos ouvidos e você está sendo emprenhado por alguém que não entende o que traduz. Imagine a sua desgraça. Você não está lendo diretamente no hebraico, você está lendo numa tradução, e numa tradução feita por alguém que não entende o que está lendo. Eu recomendo, jogue esta Bíblia no lixo e compre outra. Mas são duas passagens. A primeira é 1 Crônicas 21, 1. Aí nós já somos obrigados a considerar que é a mesma palavra, um substantivo comum, não é o nome próprio, mas que já há um desenvolvimento teológico. A gente poderia fugir disso, porque não tivéssemos a informação do texto de Samuel, de onde Crônicas foi tirado, adulterando o texto de Samuel. Se nós só tivéssemos Crônicas, a gente poderia jogar Crônicas dentro do segundo nível. Um adversário fez Davi contar o povo, para provocar a ira de Deus. Um sacerdote, um profeta. Mas acontece que Crônicas é uma adulteração teológica do texto de Samuel, onde está dito que quem faz Davi contar o povo é a ira de Deus. Então, alguém que leu esse texto, como assim a ira de Deus fez Davi contar o povo? Aí Davi conta o povo e Deus mata o povo? Mas foi a ira de Deus que fez, então Deus é o culpado. Alguém então vai e inventa, isso é uma invenção. O cara adultera a tradição, isso é normal na Bíblia. Adultera a tradição, dizendo, não foi a ira de Deus, foi um adversário. Já é aí uma especulação teológica? Há aí já uma referência àquele mesmo adversário do segundo e único texto em que indiscutivelmente se trata de um ser celeste, porque nem em 1 Crônicas pode-se dizer que indiscutivelmente se trate de um ser celeste. Não. Não há nada no texto que obrigue a essa interpretação. Pode ter sido a redução da ira de Deus a um espírito de porco qualquer, um sacerdote, um profeta, um secretário mal intencionado. Podemos interpretar que já seja um embrião teológico, porque nós temos Jó. Não fosse Jó, não teria nem embrião teológico na Bíblia. Agora, em Jó, não. Jó, não há dúvida nenhuma, e lembrando bem, é sempre e só na porção de Jó, que é pós-exílica, indiscutivelmente pós-exílica. Mentiram para você dizendo que Jó é o livro mais velho da Bíblia. Esquece isso, esquece isso. Jó é um livro recente, é pós-exílico. E o prólogo ainda é mais recente do que o núcleo poético. E aí não há discussão. Aí disse que Elohim no céu faz a sua assembleia, chama os Malachim, que são os Bene Elohim, os filhos de Elohim, e entre eles vai o adversário, que não é o Satanás. Na Bíblia, que tiver Satanás, jogue pela parede, mas cuidado para não cair na cabeça de alguém, porque aí o estrago vai ser mental e físico, porque essas traduções produzem estrago mental na cabeça das pessoas. As pessoas se tornam lesadas lendo essas traduções muito ruins. Já é ruim o estado cognitivo da pessoa e vai ser ainda piorado porque está lendo uma tradução mal feita, errada, indesculpável. Tem artigo na porcaria da palavra. Não é que o infeliz do tradutor me bota um satanás. É porque é um satanás, esse tradutor, que traduz Hasatan como satanás. Ali, então, é um ser celeste. O adversário é um dos Bene Elohim. É daí, e só daí,
que toda a tradição judaica posterior vai desenvolver, inventando, porque é uma invenção, o diabo é uma invenção, vai inventar o diabo, desenvolver o mito do diabo, repetirei, o diabo é um mito, é uma invenção, mas ele foi construído em cima desses versículos de Jó. Ele é um ser celeste, como ser celeste só existem deuses e filhos de deuses. Se não pode ser um Deus, então só pode ser um filho de Deus. Então, é um Bene Elohim. Isso está de acordo com a interpretação original de Enoque e também de acordo com a interpretação que Orígenes fará no segundo século, inventando a mitologia que os cristãos repetem até hoje, de que o diabo é um anjo que tentou tirar o trono de Deus. Mas isso é uma invenção de Orígenes, é uma mentira nova, porque a mentira velha é a mentira de Enoque. O diabo, que foi construído em cima desses versículos de Jó, ele é um ser celeste inferior a Deus, veio conversar ao pé do ouvido com as mouras, as morenas judaicas, e fazer saliência. O Deus do Antigo Testamento foi tão violentamente usurpado da sua masculinidade que parece que tomou raiva de sexo. Talvez porque expulsaram a mulher dele. Muito bem. Aqui, resultado, chegamos. Você sofre de duas alucinações potenciais: enxergar Jesus no Antigo Testamento e enxergar o diabo no Antigo Testamento. Não há nem Jesus, nem o diabo no Antigo Testamento. Com uma vantagem para o diabo. É indiscutível que o embrião se encontre em Jó. De modo que o diabo é mais antigo que Jesus. Não vá fazer teologia com isso que eu estou dizendo. Isto é um trocadilho, uma brincadeira. O diabo é mais antigo do que Jesus, porque o diabo é inseminado em Jó. E Jesus só nos evangelhos e em Paulo. Mas Paulo, convenhamos, não sabe nada de Jesus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.